Sob certos aspectos, nós temos uma marcha ré no processo civilizatório. Não estou nem falando de coisas daqui do Brasil, mas o mundo ele está no contrapé daquilo que a globalização prometia, né? Quer dizer, nós estamos vivendo o reverso daquela moeda com a volta do nacionalismo, da xenofobia, da estigmatização, por exemplo, dos homossexuais. Eu tenho uma professora de inglês que mora na Áustria e ela é eslovena. E ela fala que na Áustria... E ela te dá aula aqui? Ela me dá aula por Skype. Ah, sim. Ela conta que... que lá na Eslovênia, o país dela, os ciganos e os imigrantes que chegam da África são absolutamente proibidos, inclusive tem toque de recolher para eles. E na Áustria, os judeus continuam sendo um problema, a aceitação é nula por parte da população. Quer dizer, o mundo não avançou muito nesse sentido. Pelo contrário, estamos retrocedendo a um tempo muito perigoso, né, da história da humanidade. Avançou e agora está vivendo um momento o seguinte, especialmente dramático. É assim, eu depois que já tem alguns anos que eu venho estudando pré-história, eu tenho uma percepção de tempo arruinada. Eu acho que a gente viveu nos últimos anos um ciclo que começou a se fechar com o final da Segunda Guerra e acabou de se fechar com o final da Guerra Fria. E por impacto da cultura europeia, que continua ditando, por exemplo, imagine se tivesse uma guerra agora entre França e Alemanha. O caos de esperança, de desesperança que é o causar no mundo. A Europa continua sendo um foco importante dessa síntese da civilização. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo é porque a gente viveu, do final da Segunda Guerra até o final da Guerra Fria, uma expectativa de que o mundo iria seguramente caminhar em direção a uma democracia social, liberal, tolerância, e não há nada que prove isso. Nunca houve nada que provasse isso. A humanidade, ela continua sendo, às vezes, tolerante, às vezes violenta, às vezes generosa, às vezes... Por exemplo, no caso de países do leste europeu, como a sua professora eslovena dizia, nos países do leste europeu, em grande parte, se você conversar e estão tão fora da festa ocidental da Europa, ocidental, isso que eu quero dizer, países do leste europeu, se você perguntar para as pessoas, elas falam isso mesmo. Olha... muita gente, inclusive jovens. Então, por que a gente tem que aceitar refugiado em casa? Nós não temos que aceitar. A gente não aguenta, a gente não é rico, eles têm que ir embora, não tem que ficar aqui. Então, me parece que o arco de riqueza que começou a se construir no final da Segunda Guerra, final da Guerra Fria e globalização, produziu em nós a imaginação de que o mundo caminhava em direção à Dinamarca. Não há nada que prove isso, nem nunca que porque há algo de podre lá. Não, você é da Dinamarca desde Hamlet, né? Mas por que não tem isso? Agora, se você guarda nessa referência, eu acho que a globalização do século XXI, ela fecha um ciclo que se iniciou com as navegações. Isto é, os últimos 500 anos produziram uma mundialização. Mundialização da expressão, da hegemonia da cultura de algumas nações, do poder militar. Né? E, nesse sentido, eu acho que a gente fecha meio milênio, né, de um movimento que pareceria, né, algo esplendoroso, em que a grande vitória seria de Prometeu. Isto é, a razão liberta, a capacidade de nós inventarmos e o mundo seguiria. E, de fato, né, é um tempo muito restrito entre o final, por exemplo, da Guerra Fria e agora que nós estamos vivendo. Uma pessoa que estivesse em 1927, que teria saído há pouco tempo da Primeira Guerra Mundial, ela dificilmente imaginaria que logo na sequência, uma década depois, ia estourar uma guerra com 50 milhões de mortos. Então, nós estamos num interstício, numa passagem, que eu acho que não dá para enxergar ainda, Panunzio, com muita clareza. É a vitória de Cronos. Sim, a vitória de Cronos e não a vitória de Zeus. Quer dizer, o tempo será, como dizia o Fidel, iria nos absorver ou absolver. Mais absorver do que absolver. Agora, professor Pondé, o Brasil terminou 2016, no balanço que podemos dar, tem um lugar especial para a ética. Nunca se discutiu tanto ética como no Brasil, em 2016. Sim. Impressionante como o tema veio à tona e virou tema de debate e tal. A minha pergunta é o seguinte, estamos mais éticos? A ética é mais importante no Brasil hoje do que era há 2 anos atrás? Olha, eu acho que numa sociedade informacional como a nossa, de mídias sociais, que, portanto, as aparências são fundamentais, eu não tenho dúvida de que a ética faz mais parte do discurso, inclusive no mundo corporativo, né? Mas já é alguma coisa, melhor do que nada. Não há a gente pode imaginar que se faz parte do discurso, assim como a paciente que faz terapia consegue falar de sexo, quem sabe vai conseguir transar, certo? Então, a gente imaginando que fazendo parte
parte do discurso, pelo menos o repertório se constitui. Isso. O risco é que você fique na fase oral sempre e não consiga chegar no coito verdadeiro. Agora, eu tenho a impressão também que o que há de verdadeiro no mal-estar ético, porque eu acho que o que o Brasil vive é um mal-estar ético, que faz com que as pessoas comecem a falar disso daí. Eu acho que é, antes de tudo, fruto do avanço da tecnologia de transparência na informação. E o mundo digital, né? A gente deixa rastro. Então, é isso, rastro? No celular, você deixa rastro no celular. Não tem como. Imprensa livre. Uma democracia com instituições mais sólidas e tecnologia digital só podia escancarar uma parte de uma combinação fake, né, uma combinação mais quimérica, em relação de que está tudo em ordem, vão viver, as coisas seguem, não ao contrário. Eu acho que o Pondé lembrou bem, a ética hoje ela é um incômodo. É uma radiografia constante. Começou a lidar com escrúpulo. Eu estava outro dia numa atividade, numa palestra das nossas, e aí ao terminar uma senhora de mim se aproximou e disse, professor, o senhor não trouxe livro para vender aqui, das coisas que a gente faz? Eu falei, sabe o que é? Eu não posso vender livro porque eu não posso emitir nota fiscal, né, de produto, eu lido só com serviço, eu não tenho inscrição estadual, então eu não trouxe para vender porque eu não posso dar nota. Ele falou, mas não precisa nota. Eu falei, então, a senhora quer comprar um livro meu sobre ética? Sem nota? Sem nota fiscal. Aí ela vira e disse assim, sabe que eu não tinha pensado nisso? Essa frase, sabe que eu não tinha pensado nisso? Se num primeiro momento era para cima, olhando aquilo que é Brasília, ela começou a descer para dentro. E as pessoas começaram a olhar a questão do uso da vaga no shopping, do papel que você joga, da questão de não dar ou não pedir nota. O famoso discurso do dentista contra o governo e no fim pergunta se você quer recibo. Eu concordo. Porque todo mundo tem que sobreviver diante dos impostos. Concordo também, que nós ainda estamos na fase mais discursiva do que praticante. É muito mais. É um salto de qualidade. Mas é um salto de qualidade. Nunca, de fato, se falou tanto professor, me perdoe, dessa temática. Eu vou usar uma palavrinha que eu acho muito sofisticada demais, não gostaria, não, mas vocês adoram ela, é Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Parece que tem muita gente que não percebeu a mudança do espírito do tempo. E, por exemplo, nós temos uma elite política no Brasil que insiste em manter práticas que parecem já ter sido superadas, ou pelo menos que não são mais aceitas com a mesma facilidade de antes. Uma elite burra. Porque isso é uma essa elite ainda manda no país. Essa elite manda no país. Ainda, mas ela é burra. Então, Mas quanto tempo isso dura mais? Goverino Couto Silva, que o Mitre entrevistou várias vezes na vida, né, o general dizia, ele dizia, é melhor que a gente tome cuidado, senão nós vamos acabar todos pendurados nos postos. Mas o Zeitgeist... E ele falava isso durante um movimento ditatorial. Pendurar gente no poste. Claro, o movimento de pendurar gente no poste. Mas eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista. Eu acho que toda essa podridão que está aparecendo foi plantada nos últimos 20 anos, digamos. Então, especificamente. É claro, não é que continua todo mundo praticando com a tranquilidade com que praticava. Eu uso uma estatística... Só se forem loucos. Eu uso uma estatística que às vezes se grita, mas eu digo assim, o número de canalhas no Brasil não chega a 5%. 95% dos brasileiros acordam todo dia, vão trabalhar, vão fazer as coisas, vão atuar. Claro. É pobre, mas é limpinho, para usar a expressão paga usual. Imposto, isso, paga imposto, obrigado. É chamado de contribuinte, né, na hora de pagar. Pois bem, os 5% de canalhas conseguiram duas coisas. A primeira, 100% do poder. Mostrar que os outros 95% são otários por não serem canalhas. Segundo, tentarem atemorizar de tal modo que parecessem invencíveis. Ora, as operações de 2015 e 2016, elas estilhaçaram essa suposta invencibilidade que a canalice traz. De repente, nós acendemos a luz e tinha rato para todo lado. Uma parte dos ratos nós pusemos lá, outras a gente não notou que eles estavam, outros nós fomos coniventes e alguns a gente se beneficiou da rataiada. Nessa hora, a nação se revê. É preciso desratizar. Essa desratização... É o que está acontecendo. Começa agora, ali, mas vem em nós também. Me lembrei agora de uma frase do Santiago Dantas. Ele dizia, o povo brasileiro é muito melhor do que as suas elites. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, as elites brasileiras têm também as suas áreas... respeitáveis, não são todos. Você pode fazer uma lista de grandes nomes dos últimos 30 anos que são de altíssimo nível. Mas eu acho que a pergunta do Panúzio é importante porque eu acredito que grande parte dos políticos brasileiros, nós estamos percebendo que eles não são, que essa grande parte não é só corrupta, é burra. Eu acho que é burrice mesmo. A gente assistiu algumas coisas na segunda metade de 2016 que no meio de
Lava Jato, mídia digital, exposição nas redes sociais, os caras fazem reunião em resort, pago pelo Estado, para discutir corte de gastos, certo? O governo que foi ao poder depois de um processo extremamente traumático, assume o poder e põe gente com o rabo preso em tudo quanto é lugar. Eu meditei sobre isso. Né? Não, eu meditei sobre isso e cheguei à conclusão que são burros. É um problema cognitivo. Isso a elite norte-americana é mais inteligente. Sim, bom. Ela admite até a eleição do Donald Trump, porque ela tem mecanismos de controle. Claro. Sim. Ademais, eles fazem uma coisa que nós não fazemos. Já está mais do que consolidado. Não, eles fazem uma coisa de controle democrático que nós não fazemos e não devemos fazer. Eles matam presidentes. Já mataram 4. É uma forma de impeachment radical essa. Já mataram 4 e deram tiro em 9. Nós não adotamos e nem precisamos. Essa questão da burrice, isso é uma coisa que tem estudado. Eu não sei se é burrice, é gente muito esperta, muito inteligente. Não, mas eu acho que é burrice no sentido que eles apostam que o mundo não mudou. O comportamento é burro, mas eles não são burros. Recentemente houve um caso, eu não sei se é o governador do Rio, um deles, que foi preso porque ele continuava, no mês seguinte ele receberia ainda um saco de dinheiro, no mês, quer dizer, agora, com tudo isso que está aí, com toda essa luz do sol que está iluminando tudo, ainda está. Mas o que a tua avó dizia? Isso. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. É isso. É alguma coisa que se entrou dentro da pessoa de tal maneira que ela se considera caudatária daquilo. Aquilo é um direito dela. Tem alguma coisa. É um direito. Eu tenho direito ao dinheiro da corrupção. Agora, então eu vou receber até terminar. Alguma coisa assim, como se fizesse parte de um comportamento normal, sei lá, um fenômeno estranho. Eu acho que a corrupção... Diga. Não, você acha que eu ia falar, eu acho que a corrupção está profundamente inserida em certos vínculos sociais de base cordial. Como fala o historiador Buarque de Holanda, né? Essa ideia de que existe uma cordialidade no brasileiro que ele privatiza o público. Então, grande parte dessa corrupção, acho que vai por vínculos afetivos. Então, tanto que a Lava Jato, quando vai desmontando relatórios de corrupção, tem nomes fofos, engraçados, íntimos, afetivos. Então, esse cara aí do saco de dinheiro, provavelmente o que ele faz estava relacionado com um círculo de amigos ou de políticos. É a tal da privatização do público. Agora, exatamente, na base de tudo isso está o maior de todos os nossos vícios, que é exatamente o patrimonialismo. Ele está em todo lugar. Ele está nisso. O público que vai sendo privatizado e utilizado como propriedade, né, de um grupo. Nessa hora... esse é um vício secular. Então, ele é um vício secular, mas ele não precisa ser multissecular. Ele é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. A questão é que nós estamos tornando ainda uma consciência que é a da recusa àquilo que é podre, como sendo, num determinado momento, algo que nos enchoca demais. E nós não temos que ficar chocados com a democracia, com aquilo que ela levanta. Não adianta eu dizer assim, está vendo? Olha como as coisas são. Claro. Ao contrário, está vendo? Olha como as coisas são e não devem ser. Eu vejo exatamente. Nós temos pouco afeto pela democracia, você sabe. Nós não afagamos, a gente não cuida. Ela começa a dar um pouco de trabalho, tem gente que já quer acabar. Olha, agora, professor, há algumas desilusões que o Brasil viveu, ou parte da população, que são profundas. Né? Por exemplo, setores da esquerda envolvidos nesse esquema planetário de corrupção. Isso, há 20 anos atrás, era impensável. Impensável. E eu fico imaginando outra coisa. A primeira denúncia que foi feita contra um governo de esquerda, eu estava perto, eu reagi, falei, você está louco? Mas a União Soviética foi corrupta e era de esquerda. Claro, o PT não inaugurou a corrupção na esquerda. Eu sei. Os governos de esquerda históricos sempre foram corruptos, as ditaduras. Concordo plenamente com você. Aliás, a ditadura é o berço perfeito para a corrupção. Agora, essa é uma péssima lição histórica de uma parte da esquerda. Não há dúvida. Ela conseguiu manchar uma trajetória, um ideal, uma esperança de gente séria em vários lugares. Falando. Foi uma decepção essa é uma dívida que não será paga só com cadeia. Exatamente, eu acho que isso é uma crise de fé. É claro, é só com cadeia mesmo. Mas a descrença que nasceu daí, a descrença política, eu acho que tem muito a ver com essa insegurança agora com lideranças que estão por aí. A política, nos últimos 200 anos, você que gosta de teologia, e assim, a política nos últimos 200 anos, ela foi paulatinamente tomando lugar da expectativa em linguagem cristã de redenção pela graça. Então, não é à toa que as pessoas foram aderindo a projetos políticos
políticos, assim como quem adere a uma igreja. Então, eu vejo que a crise com relação à esquerda, no sentido daqueles que que não participavam da bandalheira, ou pessoas comuns que aderiam a partidos de esquerda, é uma crise de fé. É uma expectativa de que existe uma política que pode carregar a redenção do mundo. E, na realidade, eu acho que o que a gente precisa no debate político é um pouco mais de ceticismo com relação aos sonhos políticos. Olha, claro, você falou em graça e eu, evidentemente, lembrei do carisma, que é, né, um tipo político perigosíssimo. Então. Né, e que às vezes é salvador, às vezes é salvador e às vezes é um perigo. Neste momento, com essa descrença toda, dependendo de onde vão as coisas, não poderia surgir aí um carisma do pior... Um populista. Exatamente. Populismo é uma palavra... Olha, Milor dizia, você lembra? Milor dizia que um povo que precisa de Salvador não merece ser salvo. Exatamente. Né? Mas, ainda assim, acho que esse risco ele existe. Esse risco eu acho que existe. Aquele ou aquela que se anuncia como sendo messiânica. É um carisma aventureiro. Ele pode, de repente, nosso país já teve isso. Já teve. E precisa cautela na história. Eu acho que, até onde a gente pode ver hoje, se eu fosse enunciar dois tipos de carismáticos populistas e que poderiam vender soluções um pouco empacotadas, eu acredito que, até hoje, quem ofereceu essa percepção foi a eleição para prefeito no Rio de Janeiro. De um lado, o movimento crescente populista associado a figuras como Crivella, ou a pressão e a presença dos evangélicos na política, e, do outro lado, uma reedição de uma expectativa carismática de esquerda centrada no Freixo. Então, eu acho que os dois modelos à mão até agora, que poderiam aparecer como supostamente vindo de fora, ou vindo de um universo novo, ou seja, no caso do Freixo, a imagem de um cara que é completamente santo, e na imagem do Crivella, a imagem de alguém que é completamente de uma igreja, de uma compreensão religiosa. E os dois, portanto, para mim, representam visões religiosas de mundo. Tanto o Freixo quanto o Crivella. Mas numa área bem limitada, no caso deles, né? Mas eles estão... Eles mesmos são limitados. E tanto assim, mas a gente não sabe, é claro, o Freixo é limitado pelo fato de que ele acreditava que o Brasil era o centro acadêmico das ciências sociais e grupo de artistas. E daí, ou seja, é um número muito reduzido. E o Crivella tem contra ele ainda um preconceito muito grande associado à relação entre política e religião no Brasil. Só para colocar esse elemento da eleição, porque houve uma lição pedagógica muito importante. A gente da imprensa ressaltou muito o caráter de autocrítica do eleitorado e parecia que as pessoas acordaram porque rejeitaram, deixaram o PT lá nos grotões. Mas aí a gente pega casos assim... Eleição municipal. Casos quase dialéticos, assim. Por exemplo, prefeito de Embu das Artes. 80% dos votos. Todo mundo sabe que o sujeito tem implicações terríveis com o PCC. Né? O cara acabou fugindo da polícia. Então, não dá para entender um comportamento. Como é que o mesmo povo que faz uma limpeza, uma faxina nos imbricados com a corrupção, é capaz de eleger um bandido notório? Eu acho que a nossa mudança, Panunzi, de uma possibilidade, perspectiva e ação, ela é muito mais lenta do que a gente deseja. Por exemplo, não deu tempo. Num país que tem 516 anos, né, não deu tempo de aprender a fazer melhor aquilo que a gente está fazendo. São alguns anos apenas de prática nessa direção. Então, por mais que eu me anime com a Lava Jato, com a limpeza, com a higienização nacional, é muito pouco tempo de movimento de uma convicção política, ou será que de uma isso formação... denota assim, uma cultura muito arraigada e difícil de ser vencida? Não, ela é inclusive difícil. A cumplicidade do eleitor. Eu acho que esse lado que o Poder chamou de uma característica religiosa, em que se coloca o depósito da esperança naquilo que é quem mais se assemelha à santificação, seja em qualquer aspecto que estiver, denota ainda da nossa parte uma fragilidade de formação política. Claro, ali é bom acrescentar aquela pesquisa, professor Pondé, que eu citei aqui, aquele último terço, que é aquele que pessoas que não gostam de política, não querem saber, eles é que definem a eleição. Porque a gente nunca sabe em que eles vão votar. Essa é que é a questão. A área racional e a área bem informada já está devidamente dividida. Quem vai definir a eleição é exatamente quem não acompanha a política. Claro. Então, é lógico que um carisma mal digerido... Há uma religiosidade tão grande demagógico nisso e tal. que eu gosto de lembrar algo, Panunzi, que nós fizemos a eleição de mártires
a escolha de mártires para pranteá-los, chorá-los na queda do avião com o time da Chapecoense e os jornalistas. Eu não tenho a menor dúvida que qualquer um teria que ser chorado, lembrado. Mas nós fizemos homenagem de tal grandeza a uma situação que, embora impactante, ela não teria aquela dimensão, né, que nós choramos durante 3, 4, 5 dias como nação, tudo que nós não tínhamos chorado em 2015. Um fenômeno extraordinário de luto coletivo. Luto coletivo em torno de uma coisa que era importante, mas que não tinha aquela dimensão que se ofereceu, né, de heroificação, etc., que eu acho claro. Uma afetividade que nunca existiu. Muita gente nunca tinha ouvido falar em Chapecoense, não sabia o nome de um jogador. De repente eram então eu não os irmãos mais novos. Não desprezo, óbvio, das homenagens. Era um time pequeno que foi crescendo e foi... Então, era o nosso sonho. Eu recebi era a vitória do esforçado. Eu recebi votos de pêsames de pessoas de países completamente distantes do Brasil, falando do Chapecoense. Mas aí é um processo, é o processo noticioso da tragédia. Quando começa, no primeiro dia, são alguns números, que são chocantes, mas são alguns números. No segundo dia, já tem rostos. No terceiro dia, já tem filho, que havia ali, já tem mãe. Aquilo foi também... No quarto dia, já tem... É lógico, você vai chegando. Claro, entendeu? a mídia vai preenchendo as lacunas. Exatamente. Mas ali havia uma outra situação, que era o fato de que nós estávamos precisando de uma grande vitória. Catarse. A gente estava precisando chorar, era isso? Não, isso no primeiro momento é uma grande vitória. E segundo, nós estávamos precisando de chorar. É uma catarse. E choramos. Aquilo ali tem uma E aquilo catarse, teve um impacto muito forte. Cada um de nós ficou tocado. E eu fiquei absolutamente emocionado. Claro. E aí, ao debulhar algumas lágrimas, eu me lembrava de outras coisas do nosso cotidiano. E aí nós fizemos, sim, um pouco dessa catarse. Nós todos incorporamos coisas da nossa vida naquele momento ali. Fomos todos chapecoenses. É isso. Você chorou também, Pondé? Não, eu não chorei. Não? Eu confesso que eu tive muita dificuldade, apresentando o Jornal da Band aqui, de terminar de não chorar. No Boa Noite ele quase chorou. Sim, claro. Eu fiquei muito tocado com aquilo, eu também. Principalmente por se tratar de um piloto irresponsável, criminoso, que acabou com a esperança daquela... Parece que acabou com a esperança de toda a juventude brasileira. Isso é importante para que não aconteça mais esse tipo de economia de... Deus me livre. Parece alguns governos. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, a gente volta já para completar essa conversa interessantíssima. Até já.